Antes aí da gente iniciar, se você ainda não é inscrito no meu canal, inscreva-se clicando aqui no botão inscreva-se para você receber diariamente as novas postagens que eu estou tentando fazer todo dia. Às vezes eu consigo, às vezes não, mas isso aí. Então vamos falar aqui da função. O que é uma função? A função, ela é parecida com uma macro, porém a macro ela não tem um retorno e a função ela tem um retorno. Então, por que isso é importante? A macro em si, ela só tem o objetivo de executar um determinado código. Já a função, ela executa esse código e ela ainda pode dar um retorno para você. Você pode trabalhar com esse retorno. Você pode saber se um cadastro foi ou bem não sucedido através de um retorno de uma função. Você pode saber se um campo está ou não vazio através de um retorno de uma função, entre outras infinitas utilidades que você pode ter com o retorno da função. Então, ao longo aí do curso avançado que eu estou gravando, a gente vai desenvolver mais funções do que macros. Então, é bom você treinar e entender bem o que é uma função. Para você executar uma função, a primeira coisa que você precisa fazer é dizer quem vai ser o receptor. Esse receptor pode ser um controle, um label, um textbox, um combo box, ou pode ser uma variável criada por você dentro do seu projeto. Em seguida, quando você, nesse caso aqui, eu vou fazer o exemplo da função MSGBox. A função MSGBox não precisa de declarar o receptor, mas depois eu vou mostrar exemplos de funções que precisam. Então, para você executar a função MSGBox, primeiro ela pede o parâmetro prompt, que no caso seria o texto da mensagem. Em seguida, ela pede o parâmetro buttons as vbsgbox estilo, que no caso seria o tipo de imagem e botão que você vai mostrar. Em seguida, ela pede o título da mensagem. Eu vou executar aqui para você ver, deixar aqui do ladinho. Então, o texto da mensagem, o primeiro parâmetro é esse daqui, o que vai aparecer escrito aqui dentro. O segundo parâmetro é o buttons, ou então as mensagens, as imagens. Eu coloquei essa imagem aqui com um izinho de informação. Você pode colocar. Se você não passar nenhum botão, o padrão, igual VB OK Only, ou seja, o padrão é esse OK aqui, se você não passar nenhum botão. E o título da sua imagem, que é o que aparece aqui no cabeçalho, é o título da sua mensagem. Então, como a gente pode executar? E o retorno da função é um VB MSGBox result. No caso, se você tivesse aqui mais botões e você clicasse aqui no botão sim, suponhamos que você tivesse sim e não. Se você clicar no botão sim, ele vai ter um retorno de um resultado que você clicou. Se clicar em não, ele vai ter um outro retorno. Então, o retorno dessa função dá para você trabalhar com ele para você saber se o usuário escolheu sim ou não, se o usuário clicou em OK, se clicou em cancelar, se clicou em abortar e assim sucessivamente. Então, vou fechar aqui e vou dar uma explicação aqui da função MSGBox. Então, aqui o código que eu já tenho escrito, eu vou apagar ele aqui. Vou vir aqui no meu formulário, eu vou dar 2 cliques nesse botão. Ele vai gerar aqui o evento clique do botão. No caso, quando você clicar aqui no botão, ele vai executar o código que você escrever aqui dentro. Então, vamos lá, vamos escrever a função MSGBox. Todas as funções, exceto essa, você tem que abrir parênteses para você executar ela. A MSGBox não precisa. Então, aqui, o primeiro parâmetro. O primeiro parâmetro é o texto da mensagem, texto da mensagem. Então, eu vou mudar, vou colocar aqui o texto da mensagem vai ser o meu nome, Edvan Cabral da Silva. Digitei vírgula, ele está pedindo qual a imagem que você quer colocar e qual o botão. Eu vou colocar aqui uma imagem VB exclamation. Aí você coloca mais e aqui eu vou colocar o botão VB yes no. Digitou vírgula, ele vai te pedir agora qual o título da sua mensagem. Então eu vou colocar aprendendo VBA.
Quando você executar, vou pressionar aqui um F5 para ele executar e vou clicar aqui no botão. Cliquei no botão, ó, ele exibiu a mensagem Edivan Cabral da Silva, exibiu a imagenzinha do VB Exclamation, colocou o título da minha mensagem e colocou o botão sim e o botão não. Então, vou clicar aqui em sim ou clicar em não, ele vai fechar, porque eu não programei nada para ele fazer nada com o retorno dessa função. Então, inicialmente só vai escrever, aparecer aqui na tela a função. Então, agora que a gente já entendeu o que é uma função, nós vamos partir lá para o nosso segundo formulário. Vou executar ele e eu vou falar sobre as principais funções que eu utilizo na programação. Para você conseguir uma programação bem ágil, intuitiva e preparatória e tudo que você conseguir de bom como programador, você precisa saber pelo menos essas funções aqui. A função len, ela tem como objetivo contar quantos caracteres tem um determinado texto. Então, vou escrever aqui o meu nome, ó. Note que ali embaixo ele vai contando a quantidade de texto. Então, essa função, quando você iniciar ela, você vai ter que ter o receptor. Nesse caso, o receptor é o textbox de baixo, ele que está recebendo o retorno da função len. E a função len está tendo como parâmetro de entrada esse textbox aqui de cima, ó. Se você fechar aqui, eu vou começar a escrever aqui, quer ver, ó, a função len. Eu preciso inicialmente do receptor. Então, eu vou dizer que o receptor vai ser esse textbox aqui de baixo, ó, vai ser o textbox 2. O textbox 2 que é o receptor. Então, eu digo que a propriedade texto do textbox 2 vai receber a função len. Quando eu abrir parênteses, ó, ele está pedindo qual a expressão que você quer passar como parâmetro. Eu vou passar como parâmetro a expressão do textbox 1, que é esse de cima aqui embaixo. Ó. Então, vamos lá, ó, textbox 1.text. Vou fechar parênteses. Essa função, ela tem um retorno. Então, o retorno vai cair aqui dentro. Ele vai trabalhar aqui com o texto que você passar e vai jogar dentro da propriedade texto do textbox 2 o retorno dessa função. Vamos executar e vou clicar aqui em executar. Ó, o retorno da função len para esse texto aqui é 17 caracteres. Se você colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, o retorno vai ser 4 caracteres. Se você der um espaço, o retorno é 5. Qualquer coisa que você digitar aqui, seja um ponto, seja caractere, qualquer coisa, ele vai contar a quantidade e vai te devolver o retorno aqui embaixo. Dando continuidade, na função len, então, ficou claro que ele conta quantos caracteres tem um determinado texto que você passa como parâmetro. Então, esse é o receptor, esse é o parâmetro. A função mid, ela trabalha da seguinte forma. Ela pega um texto, que no caso vai ser o primeiro parâmetro de entrada. Ela pega o segundo parâmetro de entrada, que no caso seria a partir de qual posição você quer trabalhar. Então, eu quero trabalhar a partir da primeira. O terceiro parâmetro dela seria quantos caracteres você quer pegar. Por exemplo, se eu quiser pegar o meu nome, ó, somente o primeiro nome, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 caracteres. Então, eu vou dizer que eu quero pegar 6 caracteres. Aqui vai ser o retorno. Então, esse textbox aqui é o receptor do retorno da função mid. Aqui nós vamos ter o primeiro parâmetro, segundo e terceiro parâmetro. Eu vou dar um clique aqui, ó, ele vai trazer para mim os 6 primeiros caracteres. Se eu alterar aqui e colocar a partir do segundo, ó, ele pegou aqui o divan mais o espaço. Se eu colocar a partir do terceiro, pegou ivan.c, ivan espaço c, que seria os 6 caracteres a partir do terceiro. Como a gente vai usar a função mid? Então, vamos lá, para você escrever a função mid, você primeiro escreve o receptor, que pode ser qualquer coisa. Pode ser uma variável, pode ser um textbox, uma label. Em seguida, você escreve mid. Ao abrir parênteses, ó, o primeiro parâmetro que ela pede é a string, que no caso seria o texto.
Então, vou colocar aqui, ó, texto, seria o texto. O próximo parâmetro, start as long, iniciar, start significa iniciar, então seria iniciar a partir de qual posição? Eu coloco a partir da primeira ou a partir da posição que eu quiser. Em seguida, a palavra length significa tamanho, então qual o tamanho eu quero pegar desse texto a partir da posição inicial? Eu quero, por exemplo, 2. Então, o retorno aqui dessa função seria a palavra TE, porque a partir do primeiro caractere, que seria o T, eu tenho 2 aqui, ó, o TE. Se eu digitar aqui 4, o retorno seria text, porque a partir do primeiro, contando 4, eu tenho a palavra text. Então, vamos para a nossa próxima função. A função instr. A função instr, a tradução seria assim, ó, existe o texto X dentro do texto Y. Como você vai fazer isso? Esse aqui seria o primeiro parâmetro de entrada da função instr. Esse é o primeiro parâmetro. Aqui seria o nosso segundo parâmetro, que no caso ele está perguntando a partir de qual posição você quer iniciar a sua busca. Eu sempre coloco a partir da primeira posição, para que ele comece a partir do início do texto. Porém, cada caso é um caso. Então, se você precisar começar a partir do quinto caractere, começa a partir do quinto. Eu coloco a partir do primeiro. E aqui, o nosso terceiro parâmetro de entrada seria o texto que você quer buscar. E essa função instr, ela difere em maiúsculos de minúsculos. Então, eu vou pesquisar aqui VBA. Tá vendo? Ó, ele já colocou aqui para mim o retorno da função, que eu programei no momento em que eu começar a digitar aqui, aqui apareceu o retorno da função instr. Então, o primeiro parâmetro vai ser o texto completo. Inicialmente, você coloca aqui o receptor vai ser igual à função, aí você passa o parâmetro. Primeiro parâmetro é o texto completo, segundo parâmetro é a partir de qual posição, e o terceiro parâmetro seria a busca que você quer buscar. Então, se você colocar aqui, ó, passo, note que ele não muda. Por que ele não muda? Porque a partir do primeiro caractere, ele começou a localizar aqui o que você está escrevendo, ó, depois do 14º caractere. Se você escrever aqui, ó, P, tá vendo? Ó, ele diz que o segundo caractere seria a letra P, a segunda posição. Se você continuar escrevendo, ó, prender, ele não vai sair do segundo, porque a partir da segunda posição é que ele começa a localizar o texto que você quer. Então, essa função instr, ela pode ser usada e a gente deve usar ela, que ela é muito útil, para fazer buscas. Vou mostrar agora um passo a passo de como você pode utilizar essa função. Então, a primeira coisa é você escrever o receptor. Geralmente, essa função aqui você não trabalha dessa forma. Por quê? O retorno dela vai ser uma posição. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou usar um verificador if para saber se existe o texto dentro do outro. Então, vamos lá, ó, se o retorno da função instr, se ele for igual a 1. Então, agora aqui eu vou passar os parâmetros. Ó, eu já vou explicar por que eu coloquei igual a 1. Primeiro parâmetro é o início, então eu quero iniciar a partir do primeiro caractere. Segundo parâmetro seria o texto completo, então eu vou colocar Edivan Cabral. O terceiro parâmetro seria o texto da busca. Qual texto você quer verificar se existe aqui dentro? Então, eu vou colocar ed e vou fechar parênteses. Então, se o retorno dessa função aqui, ó, passando esses parâmetros, for igual a 1, então eu vou exibir uma mensagem na tela assim, ó, texto encontrado. Caso contrário, eu vou exibir uma mensagem não encontrado. E aqui eu vou finalizar o bloco if. A palavra end significa fim e a palavra if significa se. Então, fim do bloco se. Agora, o que a gente vai fazer? O código está aqui. Eu quero procurar a palavra ed dentro da palavra Edvan Cabral, porém, somente se for a primeira ocorrência, a partir do primeiro
Tá vendo aqui, ó, ele vai encontrar, porque inicia com o texto que você quer buscar. Se você quiser qualquer posição, tipo, se você quiser procurar de, por exemplo, dessa forma, ele vai dar não localizado. Quer ver? Vamos executar. Clicar aqui, ó, não encontrado. Por que aconteceu isso? Porque o retorno, eu vou marcar aqui, ó, quando você marca, você faz uma depuração do código. Quando você clicar no botão executar, o código vai parar nessa linha e você consegue ver o trabalho do VBA, você consegue entender melhor. Deixa o mouse aqui em cima da função instr, você vai ver que o retorno do instr, tendo como parâmetro a posição inicial 1, o texto completo Edivan Cabral e a busca de é igual a 2. Por quê? Perceba que ele pegou a partir do primeiro, verificou aqui não é igual. Verificou o segundo, começa, então o retorno é igual a 2. Verificou o terceiro é igual, continua sendo igual a 2. Então, se você colocar aqui diferente de 0, vai significar que qualquer coisa que ele encontrar aqui dentro, ele vai considerar como encontrada. Eu vou dar um F5 agora para rodar direto, e ele colocou texto encontrado. Clicar de novo, vamos alterar aqui essa busca, vamos colocar um texto que não existe ali dentro. Agora você coloca aqui o mouse aqui dentro, ó, você vê que o retorno da função instr é igual a 0, porque ele não encontrou o texto 2 dentro do texto 1. Deu? Ficou claro isso aqui? Se você tiver alguma dúvida, deixa um comentário ali que eu vou esclarecer. Mas a função instr, ela serve para verificar se um texto existe dentro do outro. E a forma que eu mais utilizo ela é isso aqui, ó. Se o retorno da função, aí eu passo o parâmetro, for diferente de 0, aí eu coloco aqui dentro o que eu quero que ele faça. Caso contrário, eu coloco aqui dentro o que eu quero que ele não faça. Então vamos para a nossa próxima função. A função replace. A palavra replace em inglês significa substituir. O que ele faz? Ó, eu vou pegar aqui o retorno, né? O retorno vai cair aqui dentro. Ó. O texto completo vai ser esse daqui de cima. O texto da busca vai ser esse. E o texto qual eu quero substituir vai ser esse. Então, a função replace, quando eu abro parênteses nela, ela escreve assim, ó. Primeira coisa, o texto completo. Aí você digita lá de onde vai vir o seu texto completo, digita vírgula. Digitando vírgula, ele vai te pedir qual o texto da busca. Vai aparecer, se eu não me engano, escrito fim de lá, que significa buscar. Então, eu vou escrever aqui que eu quero buscar a palavra VBA. Agora que ele vai te pedir, quando você digitou lá a sua busca, ou colocou um controle de onde vai vir a sua busca, e digitou vírgula, ele vai aparecer replace, em negrito. Significa o quê? Substituir pelo quê? Então, eu vou colocar aqui que eu quero substituir por Excel. Ó, no momento em que eu comecei a digitar aqui, eu programei para ele ir substituindo aqui, ó. Então, aqui em cima está aprender VBA passo a passo e aqui embaixo está aprender Excel passo a passo. Se você colocar aqui, ó, VBA, continua escrevendo aí, passo a passo. E aqui você coloca Excel. Tá vendo? Ó, ele substituiu o VBA passo a passo por somente Excel. Então, a função replace, ela é localizar e substituir um texto dentro do outro. Vou mostrar aqui, ó, para a gente entender melhor. Ó, então, vou colocar aqui, mcgbox vai mostrar na tela uma mensagem. A mensagem vai ser a função, o retorno da função replace. Então, aqui, ó, expressão as string. A primeira coisa que você tem que fazer é declarar a expressão. Vou colocar Edivan Cabral, por exemplo. Agora, aqui, ó, fim de qual texto que você quer buscar. Então, eu quero buscar, por exemplo, Edivan. Digitou vírgula, ele está pedindo substituir pelo quê? Replace as string. Eu vou colocar Pedro Álvares. E agora aqui você pode fechar parênteses. Quando você executar, clicar aqui, ó, ao invés de exibir Edivan Cabral, exibiu Pedro Álvares Cabral. Por quê? Localizou a palavra Edivan, que ela existe dentro desse texto, e substituiu por este texto aqui. Se por acaso essa palavra não existisse ali dentro,
ele não ia substituir, ó, continuava o texto original. Ele só vai substituir uma palavra pela outra quando ele localizar. Então, a função replace, ela precisa do receptor, que no caso a gente colocou aqui uma mensagem, né, uma MSG Box. Em seguida, o primeiro parâmetro, que é o texto completo. O segundo parâmetro, que é o texto da busca. E o terceiro parâmetro, que é o texto da substituição. Então, vamos para a nossa próxima função. A função left e a função right, elas são exatamente iguais. A diferença é que a left é da esquerda para a direita e a right aqui, que eu não sei falar direito, né, mas é da direita para a esquerda. Você escreve lá o seu receptor. Para esse exemplo, eu estou usando esse textbox aqui. Você escreve que ele vai ser igual a left, abre parênteses. Quando você abrir parênteses, ele vai te pedir a expressão. Então, a expressão para esse exemplo, eu coloquei o texto contido nesse textbox aqui. Digita vírgula, ele vai te pedir o tamanho, no caso que você quer pegar da direita para a esquerda. Ó, se eu colocar 1, tá vendo? Ó, a primeira posição é a letra A. Se eu colocar 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Então, essa função left, ela pega da esquerda para a direita a quantidade de caracteres que você digitar o valor aqui, passando isso por parâmetro. A função right é a mesma coisa, porém, é da direita para a esquerda. Ó, vou colocando aqui, você pode ver que ele vai pegando esses textos da direita para a esquerda, a quantidade que você digitar aqui. Para você usar isso, é muito simples. Você vai escrever aqui o seu receptor, vai escrever o nome da sua função, abrir parênteses, a função left, no meu computador, ele não aparece aqui a ajuda. Então, eu vou usar a função right, mas é a mesma coisa. Ó, ele está pedindo que a string, no caso, seria o texto que você quer, de onde vem. Isso aqui você pode passar um textbox, uma variável, uma label, qualquer coisa que você quiser. Não precisa escrever o texto aqui dentro. E aqui você vai dizer quantos caracteres você quer pegar, no caso, daqui para lá, ó, da direita para a esquerda. E a função left é da esquerda para a direita. Então, você coloca aqui que você quer pegar 2. Então, vamos dizer que o receptor vai ser uma MSG Box. Então, ó, a palavra texto, ele vai pegar 2 caracteres. Então, vamos executar e clicar. Chamada de função. Tá, aqui eu não preciso de colocar o igual. Quando você vai usar uma MSG Box, não precisa colocar o igual. Se fosse um textbox, uma variável ou uma label, aí sim você precisaria do igual. Então, vamos executar. Ó, ele pegou a palavra to. Por quê? Da direita para a esquerda, temos 2 caracteres aqui. Ó. Então, ele pegou isso aqui. Se fosse a função left, ele iria pegar aqui esses 2 aqui. Ó. Quer ver? Vamos executar e clicar aqui, ó, TE. Vamos agora para a nossa próxima função. Próxima função seria a função uCase e LCase. Isso aqui é muito simples. A uCase, ele converte tudo aqui para maiúsculo. E a LCase converte tudo para minúsculo. Maiúsculo, minúsculo. uCase, LCase. Então, quando você tem, por exemplo, um textbox, eu vou fazer neste textbox aqui, ó. Eu quero que tudo que eu digitar nele seja convertido para maiúsculo. Então, dei 2 cliques nele, veio aqui para o evento change. Primeira coisa que você vai fazer é escrever o receptor. Então, eu vou dizer aqui que o próprio textbox 1 vai ser o receptor. E aqui eu vou dizer que ele vai ser igual a uCase. Quando você abrir parênteses, ele vai te pedir qual é o texto que você quer converter para maiúsculo. Então, eu vou dizer que eu quero converter também o próprio textbox 1. Agora, você executa e digita qualquer coisa aqui dentro. Ó. Mesmo você não estando com o Caps Lock ativado, ele vai converter tudo que você digitar aqui para maiúsculo. E o mesmo acontece se você quiser usar a função LCase. Mesma coisa, ó, receptor aqui primeiro receptor, a função e o parâmetro de entrada da função. Então, vamos executar. E vamos digitar aqui, ó, tudo que você digitar, independente de caixa alta ou não, ele vai ser convertido para minúsculo.
Por último aqui para a gente finalizar, tem aqui a função format. Usando a função format, eu vou digitar aqui um valor para que ele consiga converter para a moeda. Vou digitar aqui a data de hoje para ele converter nos formatos de data. Clicar aqui no botão OK, que eu programei para formatar, e ele me deu aqui uma mensagem com os formatos que eu mais uso. O primeiro formato aqui seria o formato de moeda, converte aqui o valor para esse moeda. E aqui são os formatos de datas, ó. Primeiro formato, a data completa, aqui somente o dia, aqui o dia escrito com abreviatura, aqui o dia escrito completo, aqui o mês, em seguida o mês escrito, aqui eu coloquei o mês escrito em maiúsculo, eu fiz uso da função uCase, passando como parâmetro o retorno aqui da função format. Aqui você tem o ano, somente o ano abreviado e o ano completo. Então, como a gente usa essa função? Eu vou dar 2 cliques aqui no botão de executar. E aqui dentro eu vou escrever, eu vou criar aqui uma variável. Vou dizer que essa variável vai ser do tipo double. E vou dizer que ela vai ser igual a 2.35. E aqui eu vou fazer o seguinte, ó, msgbox. Aí aqui eu vou escrever a função format. Quando você abre parênteses, ele vai te pedir a expressão. O que você quer formatar? Então, eu quero formatar a variável valor. Digitou vírgula, ele está te pedindo qual é o formato que você quer. Então, para você formatar como moeda, você escreve aqui na frente a palavra currency, que em inglês significa moeda. Vamos executar e clicar no botão. Ó. Ele formatou o valor que você digitou lá como moeda. Agora eu vou trocar, vou colocar aqui que vai ser uma string, e aqui eu vou colocar, entre aspas, a data de hoje. E ao invés de colocar ocorrência aqui, eu quero que seja no formato dia, mês e ano. Então, isso aqui seria a formatação de data completa. Então, vamos executar e clicar aqui, ó, 10/10/2016. Se eu quiser que apareça somente o dia numérico, eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou apagar aqui, ó, vou deixar somente o DD, executar, ó, só apareceu o dia. Se você quiser o dia abreviado, coloca mais um D. Ó, segunda. Se você quiser o dia completo, mais um D. Então, executar novamente, segunda-feira. A mesma coisa vale para o mês. Se você quiser o mês 10, coloca MM. Se quiser o mês OUT, no caso vai ser a abreviação, o retorno vai ser esse, ó. Eu estou no mês de outubro agora, nós estamos no mês de outubro. Se você colocar mais um M, 4 M's, o retorno vai ser outubro. Se você colocar YY, o retorno vai ser o ano, 16. Se você colocar 4Y, o retorno vai ser o ano completo, 2016. Então, essa função format, esses são os formatos que eu mais utilizo, seria para moeda e para data, mas ela tem vários outros formatos. Aí você pesquisa na internet aí se você quiser descobrir e aprender os formatos diferentes dos quais eu estou mostrando aqui. Então aí para finalizar o vídeo sobre as funções, então essas são as funções que eu mais utilizo aí. Se você quiser aprender um pouco mais sobre ela, dá uma pesquisada aí na internet. Que eu estou desenvolvendo um curso aí sobre Excel avançado e eu não vou detalhar essas coisas básicas que eu estou detalhando aqui novamente. Então, aprende aí e fique ligado aí, se inscreva no meu canal se você ainda não se inscreveu. Se você gostou aí do vídeo, deixe o seu gostei, deixe aí o seu comentário com a sua dúvida, a sua crítica e até o próximo vídeo.